Um prazer imenso hoje eu estar com Thalita Lopes Marques. Thalita é psicóloga, especialista em transtornos alimentares e obesidade, instrutora de Mindful Eating e principalmente idealizadora do programa Comer Consciente. A Thalita está aqui conosco para a gente fazer mais uma live. Olha a coisa boa, Rafaela! Ter você aqui, tudo de bom. Caísa, muito bom ter você aqui também. Então, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, não é mesmo, Thalita? Sobre Páscoa. A Páscoa está ali, ó, batendo na nossa porta, que vai começar logo no domingo, né? Mas, dessa vez, a gente tem um pequeno problema. A gente não pode ir no vizinho comer chocolate, nem ir na casa do pai, nem da mãe, para comer aquela comidinha gostosa de Páscoa, não é mesmo, Thalita? Bom dia, Marinês, mais uma vez obrigada pelo convite, sempre muito especial falar junto com você. É muito bom te ter aqui. Bom, realmente, né, esse ano a gente vai ter uma Páscoa extremamente atípica, né? Muitas pessoas se encontram agora super desmotivadas a comemorar, se arrumar, comprar as coisas, né? Então, um recado que a gente tem para todo mundo é comemore, né? Porque também a gente comemorar a Páscoa, fazer a comida de Páscoa, a troca de chocolates, é uma maneira da gente manter os nossos hábitos, da gente manter aquilo que a gente gosta e da gente estar confraternizando com a nossa família, né? Então a gente vai conversar hoje um pouco sobre como comemorar a Páscoa, mesmo com esse distanciamento social, né? E como que a gente pode romper aí essas barreiras e estarmos unidos, né? Com a nossa família, não só o nosso núcleozinho aqui da nossa casa, mas com toda a nossa família. Como que a gente viabiliza isso, né? Então, isso é tudo de bom. E assim, né? A gente sempre tem um pensamento da Páscoa como um sentimento, né, de renovação, de compartilhamento, né? De a gente estar junto com as pessoas que a gente mais ama. Mas nesse período que a gente está de isolamento social, a gente precisa manter esses mesmos sentimentos, né? Os sentimentos de renovação, de compartilhamento. A gente precisa compartilhar no nosso núcleo mais próximo e fazer com que as outras pessoas que estão mais distantes, não é mesmo, Thalita? Que elas possam se aproximar. E a tecnologia hoje nos possibilita isso, né? Então, assim, fazer gostoso como se você fosse fazê-lo na casa dos seus pais, ou da avós, do seu sogro, da sua sogra, na sua casa. Como se fosse fazer com todos presentes. Só que os presentes vão estar do outro lado da telinha, né? Então, a gente poder trazer eles mais próximos, compartilhar. Bom, então é super importante que a gente prepare essa Páscoa. Às vezes tem pessoas que não costumavam cozinhar, que geralmente é a sogra ou a mãe que cozinha nessa data, né? Vão ter que aprender a cozinhar, né? E uma coisa que é muito importante da gente lembrar é que geralmente esses pratos a gente faz numa quantidade maior, né? Um bacalhau, às vezes, para você salgar ele, tudo fazer, é muita comida para gente só na nossa casa. E às vezes tem aquele nosso idoso, que às vezes nem é tão idoso, mas uma pessoa que está separado, né? Um pai, mãe, os nossos avós, né? Tios, tias, que então estão em menor quantidade, em menor número na sua casa, e que às vezes é muito importante a gente ter esse cuidado de pegar e preparar o prato com antecedência, né? Mais cedo, e levar até essa pessoa. A gente não vai ter o contato físico, né? Prepara bonitinho, deixa uma sacolinha na porta, sai correndo para a pessoa vir buscar, né? Mas levar essa comida especial, feita com amor e carinho, que a gente está transmitindo afeto através da comida para essa pessoa que está em isolamento também, né? Então não é porque é a Páscoa que a gente precisa quebrar o isolamento, o distanciamento social, né? Então a gente já conversou um pouco sobre a importância de fazer a comida especial, levar essa comida especial para a pessoa que está mais isolada, né? Especialmente as pessoas mais idosas, né? Então, Sim. outra coisa importante desse momento é a gente deixar um pouco o pijama de lado, né? Que quem está trabalhando em casa acaba ficando aí de pijama, né? Tem os memes aí de, nossa, Ou né? Vamos troca ver se a só a parte da de série. cima. Não vou te contar o que é a minha parte de baixo, tá? Aqui dá um jeito, mas de resto...
né? Então é importante também, como é uma data especial, uma comemoração e tal, dar uma arrumadinha, fazer uma escova no cabelo, colocar uma roupa mais bonitinha, né? Não precisa ser aquela Sim, coisa de salto alto e tal, mas você arrumar um pouco faz bem para nossa autoestima, aproxima a gente mais do que era a nossa rotina antigamente, né? Para quem tinha o hábito de se arrumar, né? Então, se arrumar dá sim, também aquela coisa do carinho, da importância da data, né? Da gente honrar aquilo, de ter respeito à data, né? Então, sim, essa é com uma certeza. segunda dica. Eu gostaria que vocês colocassem nos comentários qual que é a comida para vocês que remete Páscoa. Como diz uma cliente da Thalita, a Páscoa tem sabor de quê? Porque é muito Uhum. interessante a gente colocar na nossa mesa um prato que remeta uma memória, principalmente uma memória de algo feito com muito amor e carinho. Então, por exemplo, se vocês vão confraternizar à distância com seus pais e seus avós, que é uma homenagem mais bonita do que preparar aquela receita que eles fazem com muito amor. Melhor ainda se você fizer a receita junto com um deles. Olha, eu tô aqui na cozinha tentando fazer e como é que faz? Nananana. Ó, a Ana Paula falou bacalhau da minha mãe. Então acho que você vai pegar a receita do bacalhau da sua mãe e fazer para ela, hein, Ana? O que você acha da ideia? Bom, e esse, Marinês, foi ótimo você falar nisso, que me fez lembrar de uma coisa muito interessante. A gente sempre fala do comer emocional como uma coisa negativa, né? Da gente Sim, descontar emoções na comida porque a gente não enfrenta aquelas emoções e tudo mais. Mas isso que você falou, da gente fazer algo que tem uma memória afetiva, a gente come, né? De uma forma emocional. E é uma forma emocional positiva, né? Só que uma maneira que a gente tem de pegar e trabalhar esse comer emocional é da gente estar conectado com o alimento. Então, da gente degustar sim, aquela comida com todos os sentidos. Porque geralmente o comer emocional, ele acontece da seguinte maneira: a gente tem uma situação aversiva em que a gente recorre à comida, né? E geralmente a gente vai comer algo com os olhos e com a nossa memória, né? Dificilmente a pessoa se conecta com aquele alimento naquele momento, não degusta naquele momento, né? Come a memória que tem naquele alimento. Então, quem for fazer aí, na Paula, se for fazer o bacalhau da mãe, procura prestar atenção realmente no sabor do bacalhau. Como que tá, se ficou igual da mãe, se não ficou, se ficou com o seu jeitinho, né? Se tá gostoso, se faltou alguma coisa, né? Então, isso é super importante. É um comer emocional e é um comer emocional muito positivo, que nutre as nossas emoções, né? E a gente não é nutrido só de nutrientes, só de comida, a gente é nutrido de emoções também, né? Bom, então seguindo, para quem tem criança, é super importante manter algumas tradições infantis. Então, fazer a caça aos ovos, comprar os ovos, né? Esconder, fazer as pegadinhas ali do coelhinho, combinar com a criança de deixar a cenoura para ver se o coelhinho vai vir em meio à pandemia, se vai conseguir, né, se livrar aí do coronavírus. Então, quem tem criança, faz caça aos ovos, né? Um momento tão gostoso da gente dar uma bela de uma descontraída em meio a esse caos que a gente está vivendo, né? Então, é super importante a gente fazer isso, manter as nossas tradições. E para criança, é super importante ver que, nossa, tem toda aquela magia. O coelhinho veio, o coelhinho deixou pegada, o coelhinho bagunçou a casa, né? Tem ovos ali que o coelhinho deixou. Então é muito importante a gente manter isso para as crianças, tá? Então, como a gente já falou, é importante pegar e fazer a refeição, combinar com a família da gente fazer uma videochamada. Eu acho que todo mundo já tá craque aí de pegar e fazer videochamada com todo mundo, de fazer videochamada com todo mundo, né? Então, usando o Zoom, usando o WhatsApp, usando o FaceTime, a gente precisa realmente pegar e manter essa união, né? Porque ali daí, se a gente levou um pratinho de comida para a pessoa idosa, a pessoa vai estar comendo a mesma comida, a gente tem assunto, a gente pode conversar sobre aquela receita, né? Tem muita coisa para ser aproveitado desse momento. Então, anotem e procurem praticar isso, tá? Procurem comprar os ovos. Agora a gente tem aí a facilidade de todo mundo tá entregando, das confeiteiras. Então, é até legal também de pensar em modificar. Ao invés de comprar ovos de marcas famosas, como às vezes você habitualmente faz, seria super legal de pegar e comprar ovos de quem está precisando de ajuda, né?
Então, pegar e comprar de uma confeiteira, de uma pessoa próxima, né? Encomendar, mesmo que não seja para sexta, para domingo, que seja para a semana que vem. E que você peça para que seja entregue para a pessoa que você gostaria de presentear, tá? Então, fazer isso, manter o chocolate, que é o símbolo da Páscoa, fazer um almoço especial, pegar receita de família, cozinhar com a pessoa que é a dona da receita, levar comida para quem precisa, né? E nesse quesito é importante a gente pensar não só nos idosos da nossa família, que às vezes estão lá mais afastados, né? Que estão em distanciamento social. Bom, a gente falando um pouquinho mais a respeito dos idosos, é super importante a gente lembrar assim, não só na Páscoa, da gente ter esse momento do cozinhar com eles, de levar a comida, mas também no nosso dia a dia, os idosos, a gente está classificando idosos acima de 60 anos, mas a gente sabe que é assim. Hoje em dia, os nossos idosos de 60 a 70 anos são super novos. Às vezes são os seus pais, às vezes são os seus pais que são super ativos, que trabalham fora, que fazem mil coisas, mas são considerados idosos agora na pandemia, né? Esses às vezes estão ativos, mas os que são mais idosos, eu que tenho quase 40 anos, avô, né? Que já não estão trabalhando mais, né? Que já estão mais afastados daquela correria de dia a dia, como eles às vezes costumavam ter como atividade, ir ao mercado, ir à panificadora, ir à farmácia, tal, é natural que essas pessoas se sintam ainda mais a rotina de estar próximo dessas pessoas, fazendo ligação normal de telefone, fazendo ligação chamada de vídeo, para dar realmente essa atenção, mostrar para essa pessoa como está o dia a dia na sua casa, mandar vídeo das suas crianças, né? Então, isso tudo é super importante para que a gente evite que essas pessoas deprimam nesse período de pandemia, né? Então, esse cuidado é super importante. A Ana Paula deu uma outra dica que eu achei muito legal, que é fazer troca de fotos, né, de Páscoas passadas. Então, reviver esse momento gostoso, reviver essas memórias, relembrar o que foi feito naquela Páscoa, quem estava presente e tudo mais, né? Isso é muito bacana. Trabalhando com o comportamento alimentar, com o comer consciente. A Marinês também aí com pacientes com transtornos alimentares, pacientes que querem emagrecer e tudo. É super importante a gente discutir o como comer chocolates nessa Páscoa. Bom, como é que a gente faz para não comer em excesso, para que a gente possa comer com prazer, sem culpa, né? O que a gente pode fazer? Então, escolha os seus chocolates, se você ainda não comprou, mas escolha aquilo que é gostoso para você, tá? É importante que você coma o chocolate quando você tem vontade de comer. Então, quando você tiver com vontade de comer chocolate, vai lá e pega um pedaço, mas vamos preparar esse momento de comer o chocolate, sabe? Então, como é que a gente prepara esse momento? Você pega um pedaço pequeno de chocolate, coloca ali num potinho ou num pratinho, senta-se à mesa para esse momento, para que seja um momento gostoso, para que você esteja conectado, possa perceber e ter prazer nesse momento, tá? Então, senta à mesa e vamos comer esse chocolate com todos os sentidos. Como é que a gente come com isso? A gente tem que comer com os 5 sentidos, ou seja, e é sempre importante você se desafiar a dar 2 características para cada sentido. Então, assim, com a minha visão, o que eu posso observar desse chocolate? Como descrever esse chocolate com a minha visão? Será que ele é um chocolate lisinho, né? Ou será que ele é um diamante negro que tem vários pedacinhos aí de crocante, tem várias coisas acontecendo, né? Será que é um Kit Kat, né? Que tá lá o ovo e aí vários pedaços de Kit Kat jogados lá, né? Então, observe com a visão e dê 2 características para esse chocolate. Ah, ele tem uma casca lisa, se é um chocolate artesanal, né? Ele vem cheio de recheio, com um monte de coisa, um chocolate maciço, é um ovo maciço, ele parece apetitoso, ele tem uma cara gostosa, ou ele nem é tão bonito assim, mas ele tá cheiroso, né? Então, dê 2 características com a sua visão. E aí vamos pro olfato. Então, 2 características do olfato. Que cheiro? Traz o chocolate pertinho e cheira esse chocolate. Se você puder, fecha os olhos e cheira, né?
Tem pessoas que percebem que o chocolate ele não é tão cheiroso, ele não desperta a vontade de comer. Às vezes pode ser que você cheire e veja, puxa vida, não tem cheiro tão gostoso. Ou pode ser o oposto, que você sinta aquele cheirinho de um chocolate artesanal, com um recheio de brigadeiro, com um recheio de Nutella, e que você sinta, nossa, tô sentindo bem o cheirinho da avelã, tem Nutella nesse recheio, né? Tá gostoso, abriu o apetite, eu senti minha boca salivando, né? Então, explora com todos os sentidos, tá? Então, duas características para o olfato também. Pega o chocolate nas mãos, passa a mão nele, sinta o que você sente nessa casca de ovo. Será que ela tá rugosa? Será que ela é lisinha, né? Deixa eu sentir os pedacinhos de chocolate, os crocantinhos de um Toblerone, de um diamante negro, o que eu consigo sentir com o meu tato, com as mãos, tá? E aí, então, a gente passa para a boca, um pedaço pequeno, e vamos explorar esse chocolate com o tato da nossa língua, dos nossos dentes e da nossa bochecha. E aí, então, quando a gente for comer, e aí já passou algum tempinho, você vai quebrar um pedaço ou vai dar uma colherada em um pedaço pequeno. A gente não precisa pegar um pedação grande que mal caiba na nossa boca para que a gente tenha prazer com o chocolate. Então, pega um pedaço pequeno, coloca na boca e não mastiga. Simplesmente fecha os olhos e fica dançando aquele chocolate, aquele pedacinho de chocolate na sua boca. E vai descrevendo para você o que você sente. Ah, ele é duro, ele é um chocolate mais doce, já começou a derreter, né? Ou não, eu não consigo sentir direito o gosto dele ainda, porque talvez ele seja um chocolate rico em cacau e às vezes demora para ele começar a derreter para a gente sentir o sabor, né? O que eu consigo sentir? Ele é lisinho, ele é rugoso e perceber sempre assim, que emoções que vão surgindo a partir dessa minha experiência, tá? E aí, então, você vai começar a mastigar esse chocolate. E aí vem a parte mais gostosa. Você não precisa ter um número X de vezes que você deve mastigar, né? Como muitas vezes, muitas pessoas vão em algumas nutricionistas que falam que você deve mastigar pelo menos 30 vezes, né? Para você engolir. Tudo bem, você não precisa disso. Então, vamos mastigar esse chocolate e percebendo o sabor. Então, vamos conectar com o sabor do alimento, né? Com o sabor do chocolate, que aí é mais um sentido, tá? Então, perceba como que é o gosto desse chocolate, como que a textura dele vai mudando na sua boca à medida em que você mastiga o chocolate, que emoções que que essa experiência vai trazendo. É prazeroso? Tá gostoso? Que sabores você consegue sentir com esse chocolate? Será que existem algumas nuances mais salgadas, né? Porque geralmente a gente usa o salgado para realçar o sabor de um alimento doce, né? Então, como é que a gente faz isso? Então, vai observando. É só um chocolate ou ele é recheado com brigadeiro, por exemplo, que daí já é mais puxentinho. Ele tem amendoim, tem castanhas, tem oleaginosas que a gente precisa mastigar bem, né? Então, perceba aquela mistura de sabor quando o chocolate não é homogêneo, tá? E vai sentindo tudo isso, né? Engole. Quando você for engolir, procura observar até onde você consegue sentir esse chocolate na sua garganta, tá? E aí, depois de pegar e mastigar, explorar o primeiro pedaço de chocolate com todos os sentidos, procura fechar os olhos e sentir o que restou na sua boca. Então, qual que é o sabor que ficou ainda na sua boca? É um sabor gostoso? Dá vontade de comer mais? O que você sente? Tem muitas pessoas que sentem saciedade com um único pedacinho de chocolate, né? Sim, com certeza, Mauara. É bem isso, né? O cheiro de chocolate já invade todos os sentidos, né? Ainda mais se a gente for fazer o que a Ana Paula sugeriu, de preparar o chocolate em casa com as crianças, aquele cheirinho do chocolate quente, de fato, né? Ele fica impregnado na nossa casa, vai acessando memórias, a gente vai lembrando, vai curtindo muito aquilo, né? Então, vamos praticar isso. Então, observa o que ficou na sua boca do gostinho de chocolate, tá? No próximo pedacinho de chocolate, quando você for começar a morder, explora com a audição. Então, o que você observa dessa mastigação com a sua audição? É um chocolate crocante? Esse barulhinho do croque-croque de chocolate é prazeroso para você? Te incomoda? Será que você tem misofonia, que é aquele problema de sentir
um desconforto com o barulho do outro comendo, ou mesmo com o meu barulho comendo, ou não. Tem muitas pessoas que sentem prazer tremendo daquela primeira mordida no chocolate e sentir o tuque que fez, né, de quebrar o pedaço, e mastigando, né, e ir sentindo tudo isso, tá? Então, observe com a audição também, tá? E uma outra coisa importante com essa experiência é você conectar bem com o sabor do chocolate, você comer até você se sentir. Vocês vão perceber o quê? Que à medida em que mastigando, o sabor ele vai se intensificando. E à medida em que você vai saturando o sabor, você já está mastigando ele já há algum tempo e ele provavelmente já está pastoso e tal, né? Aquele chocolate vai deixando de estar tão prazeroso. Mas aí, o que aconteceu? Será que existe uma mudança de sabor de um pedaço para o outro? Então, o ovo, a parte de cima do ovo é mais gostosa do que a de baixo, mais gostosa do que a do meio. O que que acontece, né? À medida em que você vai conectando com aquele sabor e sentindo que vai deixando de ser saboroso, é sinal de que o teu corpo está te dizendo assim, olha, já pode parar de comer, porque eu já tive o máximo de prazer com tudo isso. E então, você já pode parar de comer, né? Não é porque a gente abriu um ovo que tem que detonar, acabar com aquele ovo e ver o fim dele, né? Muitas pessoas têm justamente isso, uma necessidade de ver o fim do pacote. O fim do pacote de bolacha, o fim da embalagem do ovo. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Não é necessário a gente comer um monte para ter o máximo de prazer. Bem pelo contrário. Se vocês forem fazer essa experiência, vocês vão ver que dá para ter muito prazer com muito pouco de chocolate. E aí vocês vão ver que esse chocolate vai ficando aí durante a semana, 2 semanas, né? E vai ficando tudo ok, tá? Então, conecte bem com o sabor, que vocês vão ver que não é preciso enfiar o pé na jaca, que daí vocês vão se sentir muito mais no controle da situação. Bom, eram essas as dicas que eu tinha para dar para vocês. Ninguém mandou mais outra dica, ou então dúvidas, né? Então a gente vai ficando por aqui, tá? Bom, eu quero passar os meus contatos para vocês. O meu Instagram vocês podem ver ali, o @Thalita Lopes Marques. Eu sempre procuro passar conteúdo sobre imagem corporal, sobre comportamento alimentar, o programa Comer Mais Consciente, que foi o programa que eu desenvolvi. Boa Páscoa para vocês e pratiquem todas as dicas aí que a gente deu, tá bom?